Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 39 do nosso curso de desenvolvimento de um sistema moderno utilizando a VCL do Delphi. Hoje a gente vai entrar na reta final da tela de lançamentos utilizando classes. Vocês estão vendo na tela onde a gente parou. A gente já fez o cadastro de profissionais, a escolha da data e da hora, uma série de validações, a escolha do cliente. E agora a gente vai dar continuidade a essa tela, começando a fazer o procedimento do botão confirmar. Tá? Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no card a playlist completa com todas as aulas para você poder entender como é que a gente chegou até aqui. E para quem está precisando receber o código-fonte desse sistema, de todas as aulas dele e dos próximos vídeos que saírem no nosso canal, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como fazer isso, tá bom? Antes de começar, vamos resolver um erro. A gente vai vir na classe cliente e no método FNC consulta, a gente vai retirar essa linha fconexão.connect recebe falso. A gente tira ela por quê? Porque quando já tinha um profissional selecionado lá no combo, quando você clicava no método para consultar um cliente, ele apagava o conteúdo do combo. Então, para resolver esse problema, a gente tira essa linha do falso e aí o conteúdo do combo continua normalmente, tá? Depois a gente vai pegar a data e hora desse formulário aqui, vai marcar read only true e tab stop falso e mudar a cor dele para indicar para o usuário que esses dois valores aqui são preenchidos automaticamente, não pode ser digitado, tá? E depois, por último, a gente vai fazer o conteúdo desse campo observação, se ele tiver preenchido, passar para a próxima tela de agendamento consulta e vice-versa, igual a gente fez como profissional na aula passada. Então a gente vai simplesmente copiar a mesma linha e colocar forma agendamento consulta.dbobs.text recebe o dbobs.text do formulário de agendamento. E na tela de agendamento consulta, então quando o usuário preencher esse campo e clicar no mais, ele abre essa tela e já traz preenchido esse valor aqui. E se ele modificar, também tem que levar esse valor para a tela anterior. Então a gente faz a mesma coisa quando ele clicar no botão confirma do botão do forma agendamento consulta, só trocando aqui para o forma agendamento observação receber a observação da outra tela. Tá? A gente fez procedimentos parecidos com esse na aula passada. E aí, dando início ao botão confirma, ao código do botão confirma, a gente vai pegar a nossa classe aqui, agendamento, e vai preencher os valores dela, para quando a gente chamar o método inserir, esses valores da classe, essas propriedades já estarem preenchidas. Tá? Então, eu vou colocar aqui cada atributo da nossa classe, o ID agendamento, o código do cliente, o código do profissional escolhido, a data, a hora do agendamento que foi escolhida também e a observação. Então a gente tem que preencher cada campo desse daqui para poder chamar o nosso método de inserção, que a gente já viu em aulas anteriores, mas que a gente vai desenvolver ele novamente. Então cada propriedade dessa vai receber um valor específico que foi preenchido pelo usuário em cada campinho, em cada edit dele. E o primeiro campo que a gente tem aqui é o ID agendamento. Esse ID agendamento, que é a nossa chave, vai ser preenchida no próprio método de inserção. Tá? O cliente, a gente já preencheu o código do cliente quando é realizado a consulta e o usuário clica no botão selecionar. Isso foi feito em aulas passadas, aqui nessa linha. Ó. Então, o agendamento.id cliente recebe o campo inteiro ID cliente que foi escolhido. Tá? Então, a gente também não precisa preencher esse campo novamente aqui. O profissional, código do profissional, ele está no nosso próprio combo, né, na propriedade keyValue. Então a gente coloca aqui o nome do nosso combo, dbl cmb profissionais.keyValue. Então assim a gente já preenche o ID profissional. A nossa data está no nosso
no nosso edit, no nosso mask edit de data. Como essa propriedade é do tipo date, tDate, então a gente faz a conversão aqui, str to date. A hora está no nosso mask edit de hora, dbe hora.text. Ele é do tipo string, essa propriedade da classe, então não tem que converter nada aqui. E a observação está no nosso dbe observação.text. Então dessa forma a gente já preenche os campos necessários que faltava para a gente fazer a inserção. E agora, pessoal, vou adicionar a nossa unit aqui no Alt F11, unit funções, para chamar a função de validação dos campos obrigatórios e passar como parâmetro o próprio formulário de agendamento. E aí eu vou colocar os campos que são de preenchimento obrigatório para essa função poder pegar. Lembrando que a gente coloca o valor de 5 para tag e o nome do campo que a gente quer mostrar para o usuário que falta ser preenchido. Eu já mostrei para vocês aqui em aulas anteriores como funciona essa função automática para validar os campos obrigatórios antes da inserção de um registro, tá? Então, na hora a gente faz a mesma coisa, coloca a tag número 5 e no hint a gente coloca a data e hora da consulta. Por que a data e hora? Porque quando você seleciona o dia e horário na tela de consulta de agendamento, ele já preenche os dois. Então, obrigatoriamente, ou os dois vão estar preenchidos ou nenhum vai estar preenchido. E no cliente, basta a gente testar o nome, porque quando você clica no botão selecionar também é preenchido automático. Então dessa forma a gente faz a validação dos campos obrigatórios. E agora, pessoal, tem uma observação importante para colocar aqui, ó. Quando você faz a consulta da data e da hora, a gente faz a checagem para ver se essa consulta e hora já não está agendado para um outro cliente. Quando a gente vai confirmar esse agendamento, a gente vai ter que repetir essa validação. Por quê? Porque se você estiver trabalhando em rede, essa data e essa hora pode ter sido já agendada por um outro cliente, por um outro usuário, tá? Que está usando o sistema na rede. Então a gente tem que fazer essa validação novamente. Repito, isso poderia ser facilmente resolvido também com um try except, tentando verificar uma violação de chave primária, onde você colocaria o código do profissional, a data e hora como chave dessa tabela. Mas como a gente está fazendo de uma maneira bem simples, para todo mundo poder entender, então eu vou fazer essa validação novamente aqui. Para quem já tiver mais facilidade com o Delphi, fique à vontade aí para poder fazer essa validação de outra forma. Tá? Então eu copio aquela função de validar agendamento que a gente fez em aulas anteriores, chamo a classe aqui ifAgendamento.fnc validar agendamento, aí eu passo parâmetros para ela. Primeiramente o parâmetro de profissional, depois o parâmetro de data e também o parâmetro de hora. Lembrando, pessoal, que às vezes pode haver uma maneira mais fácil de fazer o que eu estou mostrando aqui, às vezes pode até enxugar o código, mas como o foco do curso é voltado tanto para quem tem dificuldade com Delphi, para quem ainda não é experiente, e também para quem já tem uma certa experiência, então a gente sempre procura fazer da maneira mais fácil de entender, tá bom? Mas para quem já tem uma certa facilidade, fique à vontade de estar melhorando esse código aqui. Então, depois de passar os parâmetros de profissional, data e hora, se essa função for validada, ou seja, se não houver nenhum horário marcado para esse agendamento, eu passo os parâmetros para a classe e chamo a função de inserção, que eu estou colocando aqui como comentário, porque a gente vai fazer a chamada dela na aula que vem. Se não der certo, se já houver um agendamento para esse horário, então eu coloco a mensagem para o usuário avisando que houve um erro na hora de agendar esse horário, tá? Eu já dei uma checada aqui, compilei para ver se havia algum erro, não havia. Depois de inserir o agendamento, que a gente vai fazer na aula passada, eu aviso o usuário, dando uma mensagem para ele que foi gravado os dados com sucesso. E depois eu
dou um close no formulário. Tá? Então, dessa forma, a gente dá início à conclusão da gravação dos dados do agendamento. Tá? Lembrando que o código-fonte já está disponível para download. Clica no primeiro link da descrição para saber como é que você faz para poder obter esse código-fonte. Tá? Então, aqui depois de alterado as mensagens para avisar o usuário que foi gravado com sucesso, eu posso salvar o meu projeto, compilar para ver como é que ficou esse código. Então, eu seleciono o profissional, depois eu marco a data e a hora escolhida, dou um confirma, seleciono o cliente, marco alguma observação se houver, confirmo e ele marca o horário e fecha o formulário. Então, dessa forma a gente conclui essa aula. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.